Então, o livro do profeta Daniel, no capítulo 10, verso 12, nos diz assim: e o anjo prosseguiu me exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante do teu Deus. As suas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor. Glória a Deus. Então, quando nós aplicamos com humildade a buscar ao Senhor por alguma razão, por alguma causa, por alguma bênção, aqui no caso Daniel estava querendo uma orientação, um esclarecimento, ter entendimento, ter discernimento daquilo que ele tinha sonhado, que Deus tinha mostrado para ele em sonho. O anjo falou: olha, desde o primeiro dia que você começou a orar. Então nós precisamos saber que Deus ouve as nossas orações, Deus considera as nossas orações, se nós realmente formos sinceros diante de Deus, e se a nossa causa também for justa diante de Deus, porque não adianta também a pessoa orar muito, se a causa dele, o que ele está querendo, o que ele está pedindo, não vai ser aprovado por Deus, não é uma causa justa, não é um pedido justo. Salmos 34, verso 4 diz assim: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olha só, se a gente estiver temendo por algum motivo, está doente, está passando dificuldade, é uma luta com o filho, no casamento, no trabalho, quem sabe até dentro da igreja, né? Misericórdia, mas pode acontecer, porque nós vivemos nos relacionando com as pessoas, a nossa vida é pautada por relacionamentos. Então nos relacionamentos sempre vai ter alguma coisinha, vai ter algum desentendimento, alguma discordância, e às vezes nós ficamos magoados, porque nós queríamos que aquela pessoa agisse conosco de outra forma, ou nós criamos uma expectativa que talvez não vai ser correspondida. Então tudo isso pode nos entristecer, podem vir coisas mais sérias que podem nos abater, e nós temos que fazer o quê? Orar a Deus, buscar a força do Senhor. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, diz o salmista. Veja agora em Isaías, no capítulo 41, o verso 10, 41:10 de Isaías, diz assim: por isso não temas, porque estou contigo, não te assuste, porque sou o teu Deus, eu te fortaleço, ajudo e sustento com a mão direita da minha justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, né, o nosso Deus. Ele não te assuste, não tenha medo, eu te fortaleço. Ele nos fortalece em primeiro lugar o nosso espírito, mas Ele também cuida da nossa alma, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, também cuida do nosso corpo, da nossa saúde, da nossa vida. Amém? Salmo 56:3: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Nós temos falado que a nossa principal luta, a principal luta do cristão, ela é travada, logicamente, contra a natureza carnal, a nossa própria natureza, e contra o diabo, que é o nosso inimigo. E essa luta ela é travada especialmente na mente, porque a mente, ela raciocina, ela interpreta os estímulos, e a maioria desses estímulos eles são processados mais rapidamente ao nível dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Por isso que as reações emocionais nossas, elas são instantâneas. Comprovadamente pelos cientistas, demora 1/4 de segundo. O tempo que é medido em 1 segundo, a não ser pelo relógio, poderia ser equivalente, por exemplo, a nós falarmos o número 1. Quando eu falo 1, foi 1 segundo. O tempo que eu gasto para falar 1 foi 1 segundo. A nossa reação emocional, ela demora 1/4 desse tempo. A nossa reação racional, a parte racional do nosso cérebro, demora 10 segundos para processar os estímulos externos ou até mesmo os estímulos internos. Então, ou seja, por isso que aquele ditado que fala que nós devemos contar até 10, ele é
verdadeiro, ele é apropriado. Muitas vezes nós devemos contar até 10, quem sabe até 100, antes de falar alguma coisa, antes de reagir diante de uma determinada situação. Então nós devemos falar para nós mesmos: minha alma, confia em Deus, alma, sossegue em Deus, alma, descansa em Deus, alma, porque está, como disse Davi, o salmista Davi, porque te angustias dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Ou seja, se eu confiar em Deus, eu tenho certeza que eu vou louvar a Ele, porque Ele vai vir ao meu encontro, Ele vai me socorrer, Ele vai agir por mim, Ele vai reverter essa situação que eu estou passando, Ele vai me abençoar, em nome do Senhor Jesus, amém? Em Hebreus, no capítulo 13, verso 6, diz assim a palavra do nosso Deus: por essa razão podemos afirmar com toda a segurança: o Senhor é o meu ajudador, nada temerei. Olha que beleza, nada temerei. O que poderá fazer contra mim o ser humano? Então, mesmo que aconteça, que alguém se levante contra nós, não vai acontecer conosco nada, a não ser que Deus permita. Nenhum mal vai nos atingir, a não ser aquilo que Deus quiser que nos aconteça. E se nós estivermos firmados, confiando nele, obedecendo a Ele, Ele vai nos proteger como as meninas dos seus olhos, amém? Glória a Deus. Salmo 55, 4 e 5 diz assim: aqui nós até anotamos que é o que acontece quando a pessoa ela está sendo dominada pelo medo. Olha só, Salmos 55, 4 e 5, a parte inicial, a parte final: o meu coração está acelerado. O que acontece quando a pessoa fica com medo? O coração acelera. Os pavores da morte me assaltam. Tem gente que a pessoa que às vezes está doente, e por ela não ter uma boa fé em Deus, ela pensa que ela vai morrer, e ela fica com medo, e aí fica pior. Em vez dela lutar com Deus e buscar a cura, buscar a saúde, ela vai ficando com medo, e ela vai ficando apavorada, e o seu organismo já não vai nem absorver corretamente os nutrientes para se fortalecer, para lutar contra a enfermidade. Às vezes a medicação também não vai fazer nem efeito. Então, assim, o psicológico, nós falamos, ele é muito forte, ele é muito interligado. Nós estamos preparando uma mensagem mais voltada para um estudo, para trazer mais informações, mais conhecimento para nós sobre isso. Não é o tema da nossa mensagem de hoje. Então vamos lá, recapitulando aqui: o meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam. Olha só, aí a pessoa já está dominada pelo medo. O medo tomou conta de mim. Isso é triste, terrível. A pessoa pode chegar a esse ponto do medo tomar conta dela, e aí precisa de ajuda, precisa buscar ajuda. Se sozinha ela não está conseguindo vencer o medo, reagir contra o medo, ela precisa de ajuda, e quanto mais rápido ela buscar ajuda de quem realmente puder ajudá-la, melhor será. Agora nós vamos para o Salmo de número 23, no verso 4, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então, quando nós começarmos a ficar com medo, antes do medo tomar conta de nós, nós temos que relembrar o amor de Deus, e se nós não estivermos sentindo ainda, nós vamos pela fé declarar o que a palavra declara, porque tem horas, tem momentos, tem situações que às vezes nós não estamos animados, às vezes nós estamos desanimados. Então nós precisamos falar conosco mesmo e nos alimentar, nos fortalecer da palavra do Senhor. Quando nós começamos a declarar aquilo que a palavra declara, o próprio Espírito de Deus, o próprio Deus virá ao nosso encontro, virá em nosso socorro e vai nos fortalecer, vai nos visitar, vai nos renovar, vai entrar na nossa batalha conosco para nos dar a vitória. Amém? Glória a Deus. Vejam que outra postura e atitude que nós devemos ter para vencer o medo. Vejam que
o Senhor falou para Josué, em Josué capítulo 1, no verso de número 9: ora, não te ordenei ser forte e corajoso. Como é que nós não vimos que o oposto de medo é a coragem? Então, para nós vencermos o medo, nós temos que nos tornar corajosos, nós temos que confiar em Deus, saber que Ele é por nós. Se Ele é por nós, ninguém será contra nós, ou seja, ninguém vai nos vencer, porque Ele está conosco. Se Ele estiver conosco, nós vamos vencer. Aí Deus fala para Josué, fala para mim, fala para você: sê forte e corajoso, não temas e nem te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Então o que importa para nós é isso, que Deus esteja conosco. Amém? Glória a Deus. Nós já vamos caminhando para o término da mensagem de hoje. Vamos ler agora em Romanos, no capítulo 8, verso 15: pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados. Ou seja, o espírito que veio sobre nós no momento que nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito Santo se ligando ao nosso espírito. Esse Espírito de Deus em nós, ele não nos faz andar mais com medo, pelo contrário, ele não quer nos escravizar, mas ele quer nos dar coragem para nós andarmos confiando nele. Mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. Então, se nós compreendemos que nos tornamos filhos de Deus por adoção através de Jesus Cristo, nós vamos confiar em Deus, porque Ele, sendo nosso Pai, Ele cuida de nós em tudo. Pois vós não recebeste um espírito que vos escravize para andares outra vez, ou uma vez mais, atemorizados. Ou seja, não temos razão de andar com medo, mas recebeste, pelo contrário, recebeste o Espírito, em letra maiúscula, que é o Espírito Santo, que nos adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar: Abba, Pai. Deuteronômio 31:8 diz assim: o próprio Senhor marchará à tua frente, Ele estará sempre contigo, nunca te deixará, jamais te abandonará. Não tenhas medo, nem te apavores. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós compreendemos, meditando, estudando, examinando as Escrituras Sagradas, que a verdadeira fé, ela se baseia no caráter de Deus e na sua palavra, na sua fidelidade à sua palavra. Então, se nós confiamos em Deus, confiamos no caráter de Deus, sabemos que Ele não pode mentir, Ele não pode negar a si mesmo, e que Ele é fiel à sua palavra, nós vamos nos alimentar da sua palavra e vamos nos fortalecer em Deus. A verdadeira fé, ela não está baseada meramente em sentimentos, e especialmente não está baseada em sentimentos humanos, porque se nossa fé estiver baseada em sentimentos, um dia nós vamos estar animados, outro dia nós vamos estar desanimados, uma hora nós vamos estar alegres, outra hora nós vamos estar tristes. Ou seja, a nossa fé vai funcionar só nos momentos que nós estivermos bem, que nós estivermos alegres, que nós estivermos dispostos, que nós estivermos com coragem. Não é assim. A fé verdadeira, ela vem de nós confiarmos em Deus. Eu estou triste, eu vou confiar em Deus. Eu estou desanimado, eu vou confiar em Deus. Eu estou doente, eu vou confiar em Deus. Eu estou enfrentando dificuldade, eu vou confiar em Deus, porque eu sei que Ele é que pode reverter a situação, Ele é que pode transformar as circunstâncias, Ele é que pode curar, Ele é que pode libertar, Ele é que pode salvar. Amém? Glória a Deus.